Contar pra vocês uma história. Então, se você gosta de história, histórias mesmo, não história. Se você gosta de história, fica até o final desse vídeo, que essa tem muito a nos ensinar. Esse conto vai falar muito sobre vários aspectos da nossa vida e muito sobre algumas posturas que nós precisamos de ter. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu curtir aqui de baixo. E se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal também, tá? Oi, gente, eu sou a Duda, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje eu vou contar uma história pra vocês e eu já recomendo você pegar o seu cafezinho, o meu já tá aqui, e sentar pra ouvir essa história, que quando eu comecei a ler, eu confesso que eu não imaginei que fosse me impactar tanto quanto impactou. E esse conto que eu vou contar pra vocês é desse livro aqui. Inclusive já mencionei em outro vídeo, mas eu achei que seria interessante trazer essas histórias de uma maneira separada aqui pra vocês. E aí decidi, eu não ia começar do começo, né? Mas aí eu decidi começar do começo as histórias. Então acompanha também os próximos vídeos aqui do canal, que eu vou contar outras histórias, outros contos que esse livro traz. E aí vai ser vídeos individuais especificamente, apesar de um vídeo ou outro eu ainda falar sobre essas histórias, tá? Então vamos lá. Uma coisa também eu gostaria de deixar bem claro aqui pra vocês, que eu vou contar essa história da minha perspectiva. Então, assim, obviamente ela traz todo um significado, todo um sentido pra cada personagem, pra cada coisa, pra cada história. Mas eu quero contar a história pra vocês, como ela conta aqui, né, de uma maneira resumida, óbvio. Mas eu quero contar pra vocês também qual foi a minha visão, qual foi a minha perspectiva dessa história. A história é a história da Laloba. E quem seria a Laloba? A Laloba é uma velha que mora numa caverna dentro de uma floresta e todos os dias ela sempre recolhe ossos de diversos animais, seja veado, cascavel ou corvo. Geralmente os animais que ela recolhe os ossos são animais que estão em extinção ou animais que estão com risco de se perderem do mundo, de perder a existência deles aqui no mundo, falando de uma maneira mais simples. E aí toda vez que ela sai, ela recolhe esses ossos e ali naquele espaço ela percebe que os lobos estão entrando em extinção e ela faz esse trabalho de ir até os ossos ao longo da floresta, né, e ir recolhendo todos os ossos. E ela traz esses ossos para a caverna dela, separa esses ossos e ali de frente com esses ossos ela decide o que ela vai fazer. E depois, gente, de se sentar ali perto do fogo, de frente com esses ossos, a Laloba, ela cria uma canção. Ela olhando para esses ossos ali, naquele lugar no chão, ela cria uma canção específica para aqueles ossos e específica para cada osso que ela recolhe. E a partir do momento que ela começa a cantar aquela canção, esses ossos eles vão se juntando, esses ossos eles vão se aproximando mesmo e criando carne entre eles e tomando a forma do animal, especificamente aqui falando a forma dos lobos, né, que ela tinha recolhido para poder salvar. E conforme ela vai cantando, vai criando carne, vai tomando forma e o animal vai voltando à vida. E nessa história da Laloba, nós vemos que existem vários passos, existem vários fragmentos da história que são necessários para que se chegue a uma conclusão final. Ela tem a função de recolher esses ossos, ela tem a função de identificar esses ossos, ela tem a função de trazer esses ossos, né, para ali para perto, separar eles dentro da sua caverna. E na história vai falar que ali dentro da caverna dela tinha ossos de diversos animais, não só de lobos. Então ela faz todo esse trabalho de ir até a floresta, de lá na floresta juntar esses ossos, de identificar de que osso seria esse animal e de decidir ali qual canto, né, qual animal ela iria dar a vida de novo, ela iria ressuscitar ali naquele momento. E é interessante a gente parar para pensar nessa história, porque nesse livro ela vem trazendo vários aspectos da mente da gente, né, ela vem trazendo vários aspectos em cada conto da mente da gente. E com essa história da Laloba, nós vemos o nosso papel enquanto autores da própria vida, porque várias vezes nós precisamos
recolher sonhos, recolher projetos, recolher ideias, recolher valores, recolher várias coisas na nossa vida que são nos apresentados, né? Que as pessoas nos apresentam, que a sociedade nos apresenta, que a nossa família nos apresenta. Então, nós temos esse papel de recolher todas essas coisas. A partir do momento que nós recolhemos essas coisas, identificar o que faz sentido pra gente ali naquela hora, se aquele projeto faz sentido, se aquele sonho faz sentido ou não, né? Se aquele valor tem de fato a ver com a gente, é o valor da gente ou não. Identificar todo esse processo, identificar aquilo que morreu e aquilo que precisa ser ressuscitado, sabe? Naquele momento. E eu lembro bem que quando deu o finados desse ano, eu lembrei o dia inteiro dessa história, porque eu fiquei pensando quantas vezes na vida da gente, quantas vezes na minha vida, e acredito que na sua também, eu tive que identificar vários sonhos que tinham morrido, mas que ainda tinham um valor que eu não podia deixar morrer 100%, eu não podia deixar que eles fossem embora do mundo, digamos assim, entrassem em extinção do mundo, mas que eu também não sabia o que eu iria fazer naquele momento, e ali eu tive que parar e analisar e definir qual seria esse canto que eu iria usar para reviver esse sonho, quantas metas, quantos projetos, quantos valores que eu já me questionei sobre, se de fato eram valores que deveriam ser mantidos ou não, valores que precisavam de ser aprimorados ou não, e assim por diante. E nessa história nós podemos ver isso até enquanto mulheres, que nós precisamos de fazer muito isso. Homens também precisam fazer isso. Até o homem, ele precisa de ser mais decidido, né, em relação a isso que a gente vê hoje em dia, um grande problema em relação aos homens que não decidem. Mas a gente, enquanto mulher, se apresentam várias opções pra gente o tempo todo, de coisas, de projetos, de sonhos de outras pessoas, de projetos incríveis ou de uma vida mais ou menos também. E a gente precisa de fazer todo esse processo de parar, de recolher, de identificar aquilo que é importante ou não. E quando nós não fazemos isso, corre o risco de a gente deixar coisas que são importantes para nossa vida de lado, sabe? E a La Loba, eu acho que ela tem esse papel principal aí na natureza, na história, né? No conto vem falar que ela tem esse papel principal de preservar, de cuidar, de não deixar os animais sumirem do mundo. Mas é necessário que dentro de nós também exista uma La Loba que não permita os nossos sonhos morrerem, que não permita que os nossos valores se esvaem, sumam desse mundo. Precisa de existir uma La Loba dentro de nós capaz de recolher esses ossos e de olhar aquilo que deve ser ressuscitado, aquilo que deve deixar morrer também, que esse é um papel importante. Nem tudo na nossa vida nós precisamos de sustentar. Então eu falo para mim, falo para você, nós precisamos de manter essa La Loba viva dentro de nós. Não enquanto só um conto, porque obviamente essa é uma história, né? Mas nós precisamos de manter ela viva dentro de nós e olhar todos os dias para esses ossos que estão na nossa vida, que, como eu disse, podem ser sonhos, podem ser metas, podem ser valores, podem ser relacionamentos, podem se apresentar de vários jeitos, né? Mas parar e olhar na nossa vida o que precisa de ser ressuscitado. Qual é o sonho incrível que você já teve, talvez quando você era adolescente, e por algum motivo esse sonho morreu, e por algum motivo você não conseguiu ressuscitar, mas esse sonho, ele tem algo muito interessante, ele tem uma chama que não apaga, sabe? Um resquício que não dá para apagar dentro de você e que precisa de ser ressuscitado. Ao mesmo tempo que também eu quero te convidar o que você precisa de deixar morrer na sua vida hoje, para ontem, sabe? O que você precisa de olhar com cuidado, com carinho e falar assim, não, isso aqui foi bom enquanto durou, isso aqui teve alegria, teve vida, teve todos os sentimentos que teve ter, mas agora é hora de deixar morrer, agora é hora de deixar para trás. O que se foi, que bom que se foi, que bom que viveu também. Um aspecto interessante que ela traz aqui na história também da La Loba é a importância da gente olhar também desses ossos, né? Que ela traz vários significados para esses ossos, mas também como parte de nós. Sabe, partes que precisam ser reconstruídas, partes que precisam ser juntadas, que a nossa vida é esse recolher de ossos, é esse recolher e olhar, isso daqui encaixa, isso daqui não encaixa, e trabalhar a partir disso. Vai falar assim, todos nós começamos como um feixe de ossos perdidos
em algum ponto num deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. E isso é muito interessante porque é como se a nossa vida fosse esse constante de reconstruir de partes. Eu não sou a Maria Eduarda que eu queria ser. Talvez ele está muito longe de ser. Mas todos os dias eu busco uma parte dela, sabe? Da Maria Eduarda que eu gostaria de ser. Ao mesmo tempo, todos os dias também eu me deparo com partes que é a Maria Eduarda, sabe? E não tem como de mudar. São ali ossos que fazem parte de mim, são partes de mim que eu não consigo mudar e que é um conjunto e que eu preciso de aprender a lidar com esse conjunto. Por isso eu achei tão interessante, porque são vários significados ao mesmo tempo que a gente coloca nesses ossos, mas todos ligados a uma vida real, uma vida cotidiana, porque a nossa vida se trata de um constante reconstruir. Eu junto isso daqui que eu tenho e aí eu me formo. Não dá pra olhar pra mim, quem eu sou hoje, não dá pra olhar pra você, quem você é hoje, sem contar todas as experiências que você já teve, sem contar todas as dificuldades que você já passou. Ao mesmo tempo que também você ainda tem muito a fazer, ainda tem muito a mudar. Então talvez ainda você não descobriu todos os ossos que fazem parte da sua estrutura, digamos assim. Então hoje eu trouxe essa história e vou trazer outras histórias também que são muito interessantes para que a gente reflita de fato. Permita, no livro vai falar isso, eu já falei até algum vídeo aqui do canal. O que você precisa permitir à vida e o que você precisa permitir à morte hoje. Qual é a coisa que você precisa fazer? O que você precisa de ressuscitar e o que você precisa aceitar que morreu ou deixar que morra, digamos assim, de certa forma. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou dessa história, não se esquece de deixar seu comentário aqui e me contar se você já leu esse livro também ou se você já escutou essa história antes. Eu achei muito interessante e vou estar trazendo outras histórias também do livro aqui para vocês de maneira isolada. Lembrando que essa foi a minha interpretação da história, mas eu acredito que como é uma história, como é um conto, vão ter várias interpretações. Então se você tiver tido uma outra visão também dessa história, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua visão. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo para me ajudar, tá, gente? Um beijo e até a próxima!